futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês fizeram, tanto aqui no canal como também lá no Instagram. Se você tem alguma pergunta sobre estudar medicina na Alemanha ou morar na Alemanha e ainda não deixou a sua pergunta nem no Instagram, nem aqui no canal, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês. A primeira pergunta foi feita lá no Instagram, da Marielle Furtado. Ela explica um pouquinho a situação dela e ela pergunta o seguinte: uma pessoa que não tem uma média tão boa no Brasil, isso interfere na aceitação da faculdade após o Studienkolleg? Porque pelo visto eu vi que teria que somar as notas do ensino médio. Bom, depende nesse caso. Se você tem uma nota ruim no ensino médio, você deveria então, por exemplo, procurar um Studienkolleg que tenha um Aufnahmeprüfung. Por quê? Existem alguns Studienkollegs, por exemplo, o de Hamburgo, ele não tem um Aufnahmeprüfung. Então, nesse caso, a sua nota do ensino médio vai contar, porque essa nota é a que vai definir se você vai conseguir entrar no Studienkolleg ou não. Há outros Studienkollegs, a maioria deles, que não tem esse sistema, então nesse caso você teria que fazer um Aufnahmeprüfung, ou seja, você teria que fazer uma prova. Se você for bem nessa prova, você entra no Studienkolleg. Neste caso, a nota do ensino médio não conta, o que conta realmente é a nota que você tem nessa prova. Então, se você se preparar bem e tirar uma nota boa, você pode entrar no Studienkolleg e depois, quando você terminar o Studienkolleg, você vai ter que fazer o Feststellungsprüfung e essa nota do Feststellungsprüfung vai ser a nota que vai contar depois para entrar em medicina. Então, nesse caso, a nota do ensino médio não entra em lugar nenhum, não conta em lugar nenhum. Então, no seu caso, se você tem uma média mais baixa no ensino médio, eu te aconselharia que você procurasse então um Studienkolleg com Aufnahmetest, que você se preparasse bem para essa prova, de forma que você consiga entrar no Studienkolleg e assim você não tem o problema de ter uma nota mais baixa e quando for entrar em medicina também não vai precisar dessa sua nota do ensino médio. Se você quer estudar medicina numa cidade onde o Studienkolleg não tenha um Aufnahmeprüfung, a opção que você teria seria olhar, por exemplo, se essa universidade aceita Studienkollegs de outras regiões da Alemanha e ir a outra região, fazer o Studienkolleg em outra região onde tenha o Aufnahmeprüfung e depois tentar medicina na universidade onde normalmente o Studienkolleg você precisaria de entrar com a nota do ensino médio. Essa também seria uma boa opção no seu caso você não tenha uma nota muito boa. A segunda pergunta foi feita aqui no canal e é da Geralda Dineia. Ela pergunta: quão competitivo é para entrar em uma faculdade na Alemanha em percentagem? Tem faculdade mais fácil de entrar do que a sua? Bom, eu até fiz um vídeo sobre isso na semana passada. Para quem não viu o vídeo, assista aqui, vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre as universidades mais fáceis e mais difíceis de acesso. Então, assim, é competitivo medicina na Alemanha? É, bastante. Há universidades mais fáceis, por exemplo, como eu comentei, tem universidades onde você só precisa competir com outras 25 pessoas, por exemplo, mas há outras que você precisa competir com outras 300 pessoas. Então, assim, depende muito em qual área, em qual cidade você quer estudar. Existem faculdades mais difíceis do que a minha? Sim, claro, com certeza. Na lista de mais difícil, a minha não está em primeiro lugar. Há outras bem mais difíceis. Eu acredito que a minha universidade, apesar de ela ter um nome, ela ser muito famosa na Alemanha e ter realmente uma qualidade muito boa de estudo, eu acredito que, nesse caso, muitas pessoas não querem entrar pelo fato de, primeiro, ser um pouco mais difícil de conseguir lugar para morar, porque na cidade é uma cidade de Heidelberg, uma cidade muito universitária, tem muita gente, então é um pouco difícil conseguir lugar para morar. E também pelo fato, aí entram os estudantes não da União Europeia,
como essa universidade está em Baden-Württemberg, para os estudantes não europeus é muito cara. Eles cobram 1.500 euros por semestre. Então, realmente, nem todo mundo consegue estudar aqui porque é mais caro. E a maioria das pessoas, então, tentam ir para universidades mais baratas, apesar de que uma dessas universidades está em uma cidade mais cara, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas preferem, então, tentar outras. Mas, em geral, como eu recomendei no outro vídeo, eu olharia, pelo menos quando eu fosse escolher a universidade, eu escolheria não só as mais difíceis, mas também uma um pouco mais fácil, independentemente da cidade, porque, claro, muita gente escolhe a universidade em função da cidade onde está, e eu recomendaria a vocês que olhassem essa lista de universidades onde é mais fácil, onde é mais difícil, na hora de escolher a faculdade onde vocês querem estudar. Eu até comentei no outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo onde eu coloco a lista com todas as universidades, eu posso fazer também. No outro vídeo eu fiz somente as 5 mais populares e as 5 menos populares, porque são 39 universidades, é muita coisa para falar no vídeo. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso também. Terceira pergunta, bom, realmente não é uma pergunta, seria um pedido que é da Carolina Freire, que ela fez lá no Instagram. Ela pediu que eu comentasse um pouquinho como são as aulas de psiquiatria. Bom, realmente depende da universidade, cada universidade tem o seu sistema. Eu posso falar para vocês como foi no meu caso. Nas aulas de psiquiatria, nós tivemos normalmente no início, umas semanas, aulas teóricas. Então, nós passamos algumas semanas somente fazendo teoria. E depois nós tivemos várias aulas práticas. Então, nós fomos para o CTI, que é o lugar onde é o centro psiquiátrico, e cada vez nós passávamos numa zona diferente, em função de qual área da psiquiatria a gente estava vendo. Por exemplo, nós tivemos pacientes com depressão, suicídio, crianças também. Passamos, por exemplo, diferentes tipos de doenças psiquiátricas. Tivemos pacientes com esquizofrenia, também passamos com pessoas com adição, drogas, álcool, remédio. E, no caso, cada vez a gente ia com um paciente, tinha um paciente e um aluno, tinha que fazer toda a exploração clínica com o paciente, tinha que perguntar e fazer todo o processo, né? Durante 1 hora você estava ali conversando com o paciente e depois a gente tinha que escrever também um relatório, vamos dizer assim, que seria para praticar, porque na área de psiquiatria eles têm uma estrutura muito... não é bem rígida, mas eles têm uma estrutura que eles gostariam que você aprendesse. Então você precisa de escrever exatamente como eles gostam que seja feito. E no caso, nosso caso, cada estudante tinha um paciente, você podia escolher qual tema você queria. E então, depois que você tivesse feito toda a exploração, você escrevia esse relatório em casa e mandava então para o professor. E essa era a nota no caso. Nós fizemos também provas escritas, que era uma combinação na parte de... nós fizemos psiquiatria junto com neurologia, e a metade das perguntas era neurologia, a outra metade psiquiatria, você tinha que... eram várias perguntas e respondia, e depois no final a nota geral seria a nota num bloco, não seria a nota da psiquiatria ou da neurologia, senão desse bloco total, e a nota da psiquiatria era somente o que você fez na parte prática. Como eu disse, essa foi a experiência na minha universidade, pode ser que em outra universidade seja um pouquinho diferente, mas eu acredito que faz muito sentido trabalhar assim como nós fizemos aqui, porque psiquiatria consiste nisso, em conversar com o paciente. Então, eu acho que eles fizeram até bem feito, em alguns casos, por exemplo, até mesmo nas aulas teóricas, os médicos levavam um paciente e a gente podia conversar com o paciente
e ver as diferentes doenças psiquiátricas e assim, eu achei bem interessante. Eu até considerei realmente também fazer psiquiatria, mas no final eu achei outra coisa que eu gostasse um pouquinho mais. Aproveitando a pergunta da Carolina, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês têm interesse em saber mais sobre as diferentes matérias. Caso sim, escreva aqui nos comentários e eu posso ir fazendo vídeos curtinhos sobre diferentes matérias, onde eu explico como eram as aulas, como foram as provas, como eu estudei para alguma matéria específica. Escreva aqui o que vocês gostariam de saber, se vocês têm interesse, pode ser que não. Caso sim, deixa aqui nos comentários e eu posso ir explicando cada matéria por separado, até mesmo psiquiatria, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo um pouquinho mais extensivo, onde eu explico um pouco mais também como os temas que foram dados e, por exemplo, o material que eu usei para estudar, ou, por exemplo, algum exemplo também de como escrever esse relatório que eu falei, que é o Psychopathologischer Befund. E se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um outro vídeo. A seguinte pergunta foi feita aqui no canal pela Camila Buzogani e ela fez a seguinte pergunta: consigo transferir medicina para a LMU no segundo semestre da faculdade? E tem a opção de fazer um período de curso de alemão antes de iniciar as aulas ou preciso da certificação C1 no momento de aplicar para a transferência? No vídeo sobre transferência, você disse de uma opção, caso as matérias não fossem reconhecidas, para entrar no semestre seguinte, que seria começar do zero. Mas aí teria que entrar no estudo em colégio, ou esse período estudado em faculdade no Brasil valeria como estudo em colégio? Bom, você pergunta aqui se você consegue entrar no segundo semestre na LMU. Bom, segundo semestre seria o primeiro ano. Eu acho aí um pouquinho difícil, normalmente é um pouco mais fácil de conseguir entrar a partir do segundo ano, às vezes é até mais fácil entrar depois da pré-clínica, ou seja, já no terceiro ano, que seria então o quinto semestre. Isso não significa que seja impossível. No seu caso, é um pouquinho mais difícil pelo fato de você não estar estudando na Alemanha. Se você estivesse estudando aqui, seria mais fácil trocar de uma universidade para outra. No seu caso, você vai ter que mandar primeiro toda a sua documentação para o Landesprüfungsamt para que eles possam olhar se o que você já fez coincide com as matérias que seriam feitas aqui, para que eles possam fazer toda esse passo, né, do Brasil para a Alemanha, se eles aceitam as matérias ou não. No seu caso, sinceramente, eu não sei como seria. Eu acredito que você não conseguiria entrar no segundo. Se conseguir, seria então já para o terceiro, porque sempre, se você está agora no segundo semestre, você não vai entrar no semestre onde você está atualmente, você entraria então sempre para o seguinte que você pedir. Além de ter a questão que você comentou na sua pergunta também do idioma. Para você fazer essa mudança de um país para o outro, você vai precisar do idioma. Não é como, por exemplo, as pessoas que querem começar do início. Os que começam do início podem ter um nível um pouquinho mais baixo, porque eles vão fazer o estudo em colégio. Se você entra diretamente na universidade, você já precisa desse idioma C1. Ou seja, você não tem esse tempo entre a universidade que você está no Brasil, a da Alemanha, um tempo para estudar alemão. Não, você já vai precisar de ter um C1. Então, se você ainda não tem um C1, mesmo você pedindo para mudar, pode ser que eles não aceitam, porque eles vão querer ver essa certificação. Então, se é o seu caso, eu já recomendaria ir estudando alemão para tentar ter essa certificação C1 e depois tentar fazer a transferência. Porque como eu comentei num vídeo onde eu falo sobre transferir o curso de medicina de um país para o outro, normalmente você faz você pede, você aplica, né, para poder transferir de um país para o outro, e normalmente a resposta é tão rápida que você precisa mudar rapidamente para a Alemanha. Então, se você não tem um nível de alemão, você não vai conseguir aprender alemão nesse curto período, e você precisa do alemão para começar. Então, essa seria a sua segunda pergunta, a resposta. Você precisa de saber alemão antes.
E você pergunta também, você fala no vídeo sobre transferências, você disse de uma opção caso as matérias não fossem reconhecidas para entrar no semestre seguinte, que seria começar do zero. Exato, mas aí teria que entrar no estudo em coleg ou esse período estudado em faculdade do Brasil valeria como estudo em coleg. Eu até deixei um link em um outro vídeo, eu vou até deixar ele aqui. Eu fiz, por exemplo, no seu caso, uma simulação. Vocês podem ver aqui, você pode ver aqui na tela, para as pessoas que estudam, por exemplo, medicina no Brasil. Tem que ser medicina ou, no seu caso, ou caso de outras pessoas, algo similar, ou seja, na área. Não serve estudar história, porque senão não conta. Se você está estudando algo similar ou medicina, com 1 ano de faculdade no Brasil, já valeria para entrar sem o estudo em coleg. Você entraria, então, diretamente na universidade com as notas que você teve no primeiro ano de medicina no Brasil, no caso, e eles usariam isso, então, como se fosse um estudo em coleg. Você não precisa de passar pelo estudo em coleg, porque você já tem 1 ano de faculdade no Brasil e de uma área similar. Se fosse outra área, eles, então, não aceitaria, ou você precisaria pelo menos de 4 semestres em vez de 2. Se for o caso de outras pessoas também que queiram fazer a transferência e usar uma faculdade em outra matéria, por exemplo, como estudo em coleg, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem colocar os dados de vocês e assim pode saber se você precisa de um estudo em coleg ou não. Por último, nós temos a pergunta do Rodrigo. Ele fez a pergunta lá no Instagram, foram 3 perguntas. E eu vou fazendo uma pergunta depois da outra para ficar mais fácil de responder. A primeira pergunta foi como é o mercado de trabalho para médicos na Alemanha. Pergunta sobre clínica médica, plantões, etc. Olha, na Alemanha tá faltando médico, então o mercado de trabalho é fácil você realmente conseguir uma vaga, que conseguir trabalho como médico na Alemanha. O único problema realmente é a questão das pessoas que estudam medicina fora da Europa pelo processo de Anerkennung, porque isso demora muito e é dinheiro, é tempo, então nesse caso fica mais difícil. Mas o mercado de trabalho em si é fácil encontrar trabalho, o processo de conseguir um trabalho aqui é mais fácil do que outros países, porque não é como em muitos países onde a nota conta. Aqui você tem uma entrevista, então você manda seu currículo, pede uma vaga, conversa com o chefe, se deu tudo certo, você consegue a vaga, você não precisa de uma nota para conseguir uma vaga em um hospital. Então isso faz com que seja um pouco mais fácil. Claro, há algumas áreas que são mais difíceis do que outras, porque muita gente quer entrar. Então, neste caso, aí eles olhariam, então, um pouquinho mais vaga, ou se a pessoa, não sei, tem algum prêmio ou fez alguma coisa assim. Mas aí seria só em casos muito específicos e, por exemplo, em hospitais muito populares, por exemplo, não sei se você quer trabalhar em Berlim, pode ser difícil de conseguir uma vaga porque tem muitas pessoas lá e são pessoas boas, todo mundo quer trabalhar lá, então eles vão olhar a pessoa que tem uma melhor formação. Mas, em geral, é um pouco mais fácil. Há áreas que são mais fáceis do que outras. Por exemplo, aqui está faltando muitas pessoas para fazer medicina interna, ou que seria a clínica geral, vamos dizer assim. Está faltando médicos nessa área. Está faltando, por exemplo, psiquiatras, cuidados paliativos, estão faltando pessoas nessa área. Geriatras também está faltando. Então, há algumas áreas que seria, então, muito mais fácil. Há outras, por exemplo, aqui onde eu estudo, uma área difícil de conseguir, por exemplo, é urologia. Muita gente quer entrar em urologia e é mais complicado conseguir, por exemplo, uma vaga, pelo fato de que eles também são muito bons. Então, todo mundo quer entrar e é um pouquinho mais difícil, mas não significa que seja impossível. E, normalmente, aí um conselho para as pessoas que estudam no hospital, por exemplo, onde querem trabalhar, isso também é
um ponto. Ou mesmo se não estudar, mas que pelo menos fizer o último ano prático num hospital onde quer trabalhar. Isso é um conselho. Porque quando você está fazendo o seu ano prático, você já pode conseguir uma vaga de trabalho enquanto você ainda é estudante. De forma que quando você terminar o seu ano prático, você já tem uma vaga de trabalho. E muita gente faz isso. E eu até recomendaria, caso você tenha a intenção de trabalhar em um hospital concreto, faça então seu ano prático lá, porque vai ser mais fácil de conseguir uma vaga. Você também pergunta em questões de plantões, isso varia muito de um hospital para outro, varia da área onde você está. Há áreas que você não vai ter que fazer plantão, há outras áreas que você vai ter que fazer. Em geral, são algumas áreas você precisa fazer 1, 2 plantões ao mês. Você pode fazer mais, mas normalmente é exigido aí 2, 3, depende do hospital. E também depende do número de pessoas que estão trabalhando. Se tem muitas pessoas, você provavelmente vai ter que fazer menos plantões. Se o hospital é pequeno e tem poucas pessoas, você vai ter que fazer mais. Porque é até uma questão entre companheiros, sabe? Aquela pessoa que fala, não, eu não quero fazer plantão, no final os outros olham um pouco torto, porque é um time, então um tem que olhar pelo outro também. Mas normalmente hospitais grandes ou áreas onde tem muitas pessoas, acabam muitas pessoas querendo fazer plantões, porque claro, no plantão você aprende mais, você ganha mais. Então, muitas pessoas querem fazer e aquelas que não querem, então pode fazer 1 ou 2 ao mês e é suficiente. Em questão de horas de trabalho no plantão, depende também do hospital e da área. Há plantões de 12 horas, há plantões de 15, de 24, ou seja, aí varia muito, muito, muito do hospital e também da área onde você quer trabalhar e dentro mesmo de uma área onde você vai fazer um plantão. Por exemplo, anestesia, você pode ter um plantão de 12 horas, você pode ter um plantão de 15 horas, mas se você trabalha, por exemplo, no SAMU, você pode ter um plantão de 24 horas. Então aí também depende muito de uma área, outra, e um hospital ou outro também, em função do tamanho do hospital. Bom, a segunda pergunta é como é o mercado acadêmico e de pesquisas dentro da área. A Alemanha é um país que tem bastante pesquisa e também mercado acadêmico, tem muitas pessoas que resolvem até trabalhar na parte acadêmica. Muitas pessoas até trabalham no hospital e depois resolvem ser professor privado e dão aulas também. Isso tem também muitas pessoas têm um contrato, por exemplo, se você quer fazer pesquisa, você pode trabalhar no hospital e dentro do seu contrato de trabalho você pode ter algumas horas na semana, por exemplo, para pesquisa. Também é possível. Há pessoas que, resolvem fazer mais pesquisas do que trabalhar no hospital, você pode aí também dirigindo isso, tem essa opção. Muitas universidades oferecem esse modelo, vamos dizer assim. Universidades, normalmente são universidades mais famosas, por exemplo, Charité, ou até mesmo Heidelberg tem isso. Claro, as pessoas que queiram ir na pesquisa, para a área de pesquisa, é recomendado já desde o início dar uma olhada, por exemplo, fazer então um título de doutor, que tem a opção de fazer durante a faculdade, né? Você pode fazer o título aqui, o Dr. Med, que seria, você faz durante a faculdade, você escreve um trabalho de doutorado, de forma que quando você termina a faculdade você já tem um título, que isso facilita também na hora de seguir o caminho para as pesquisas, porque aí é mais importante esse título. Também há em algumas universidades, eu não sei se em todas tem isso, a partir do semestre clínico, ou seja, a partir do 3º ano, eles oferecem também muitos programas para estudantes que têm interesse em pesquisa, de forma que você já desde o 3º ano já possa começar a entrar nesse mundo de pesquisar. Você pode procurar uma pessoa, um tutor do seu título, ou seja, do seu doutorado, que esteja mais na área de pesquisa, de forma que você já possa ir entrando nesse mundo já mais cedo
e depois não fique tão difícil, porque eu recomendo, se você já sabe que você quer ir na área de pesquisa, eu já recomendaria desde o início, desde a clínica, né, do terceiro ano, já ir procurando e participando também de programas assim, porque até mesmo durante todo o processo de doutorado e de pesquisa na clínica, o estudante já pode ir para congressos, apresentar, escrever artigos, e assim será muito mais fácil depois. Em questões de temas, a Alemanha tem bastante força em temas, por exemplo, de neurociências, oncologia, até mesmo questões mais de tecnologias, ou biotecnologia, ou até mesmo inteligência artificial aplicada para áreas da saúde, isso também tem muita força. Ou até mesmo também indústrias farmacêuticas, nós temos bastante, ou parte de imunologia. Então realmente tem muitas áreas onde você pode ir caso você queira pesquisar, e eu acho que tem bastante saída para aquelas pessoas que queiram seguir esse caminho. A última pergunta dele foi a seguinte: com título de médico na Alemanha, em quais outros países da Europa o profissional pode trabalhar sem revalidação? Bom, aqui realmente a resposta correta seria em todos os países. Nós temos o Tratado de Bolonha, que faz com que todos os estudos universitários dentro da União Europeia sejam equivalentes, de forma que quando você estuda em um país, você pode trabalhar em outro país. Claro, você sempre vai ter que passar por um pequeno processo de homologação. No caso, você teria que traduzir, vamos dizer assim, o seu título de um país por o outro, caso não tenha um título em inglês, simplesmente para que você tenha no país onde você quer trabalhar esse título no idioma. Então, independentemente de onde você estude, se você quer trabalhar em outro país europeu, pelo menos esse processo você vai ter que passar. Não demora muito. E você normalmente, claro, se você vai em outro país, eles vão pedir também um idioma, caso você não saiba o idioma do país. Por exemplo, não sei, se você for para Portugal, não vai te pedir porque você sabe português, mas se você for para a Espanha, por exemplo, eles vão te pedir uma certificação de idioma para demonstrar que você sabe o idioma e pode falar com os pacientes. Mas, nesse caso, como eu disse, o processo é muito mais curto do que se você viesse de outro país fora da União Europeia. Então, assim, você só manda a sua documentação. Claro, você precisaria estar legal no país onde você quer trabalhar, mas isso não seria um problema. Você poderia trabalhar sem nenhum problema. O único problema é a questão do hospital onde você queira trabalhar. Como eu comentei, na Alemanha, você entra num hospital a partir da entrevista. Você manda o seu currículo e consegue uma vaga. Há outros países, como França, Itália, eu acho, Espanha também, que você consegue pela nota. Então, neste caso, eu não sei realmente se você poderia pegar a sua nota da Alemanha para entrar na Espanha, ou se você teria que fazer o processo que todos os estudantes fazem. Eu tô falando Espanha porque eu conheço Espanha muito bem, eu morei na Espanha, eu sei como é o sistema, mas pelo que eu já ouvi, França e Itália é bem parecido. Você precisa de fazer uma prova para conseguir uma vaga no hospital. Então, se você quiser trabalhar em outro país onde tem esse sistema, você vai ter que fazer essa prova também. Eu recomendo que você olhe em cada país como são as regras para começar a trabalhar no hospital lá depois, mas em geral o que vem a ser o título, eles vão aceitar o título porque o curso, a faculdade em todos os países da União Europeia é similar, então eles aceitam esse título sem muita lenga-lenga, como seria se você trouxesse o título, por exemplo, não sei, do Brasil, dos Estados Unidos ou do Japão, por exemplo. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, aquelas pessoas que fizeram perguntas. Se você tem mais perguntas, se você não deixou as suas perguntas, deixa aqui no comentário e eu posso ir fazendo também um outro vídeo onde eu vou respondendo mais perguntas de vocês. E se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe também com amigos, familiares que possam ter interesse e que talvez possam ter perguntas.
E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já, porque isso me ajuda muito e pra você é de graça. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!